Bom dia a todos. Sou Joaquim Pinta Costa, sou responsável pela informática na Agência Portuguesa do Ambiente. E então, pronto, eu peço desculpa que eu cheguei agora mesmo, isto foi um bocado atribulado. Está tudo bem? Está bem? Pronto, okay. Mas pronto, queria dizer, mas isto, aliás, é curioso de várias formas. Nós, faz hoje exatamente uma semana, renovámos toda a nossa infraestrutura de informação geográfica. E o que eu venho aqui só para introduzir depois os meus colegas que falarão a seguir é, enfim, dizer qual é o rumo que nós temos tomado aqui na agência relativamente à IDE, à nossa infraestrutura de informação geográfica. De facto, a APA tem já agora 5 anos, já começamos a entrar na rotina, finalmente, a APA atual. E houve um primeiro esforço, a primeira versão de SNIAM, para quem já me tenha ouvido falar sobre ele, foi sobretudo um grande esforço de consolidação mais das bases de dados e da informação geográfica que estava dispersa pelos novos organismos que constituíram a APA. Nós, ciclicamente, temos que obviamente fazer uma renovação tecnológica, que foi o que fizemos agora, e agora voltámos outra vez a dar um pouco o enfoque na capacidade analítica que os sistemas de informação geográfica nos dão e retomar um pouco os princípios até dos sistemas de informação ambientais partilhados, que estamos cada vez mais a conseguir que a informação que é gerada na APA e produzida na APA seja partilhada e vista de várias formas, nomeadamente via SIGs. E o que nós tivemos que fazer desde o início, e já viram se calhar este slide algumas vezes, foi tentar arranjar uma lógica, uma coerência para os sistemas de informação. Porque de facto nós ainda hoje temos dezenas de sistemas na APA e nós tentámos agrupá-los, digamos, em ecossistemas que fizessem algum sentido, apesar de, obviamente, haver inter-relações entre os ecossistemas. Desde logo, os sistemas que são operacionais. Não é? O nosso sistema operacional principal é um sistema que atualmente tem cerca de 300 mil utilizadores, que é o Ciliam, onde as pessoas, os clientes que têm alguma necessidade de alguma licença de utilização do ambiente, digamos assim, seja de recursos hídricos, seja de outras, de emissões atmosféricas, seja o que for, tem que se utilizar esta plataforma, que basicamente quando lá chegam é uma plataforma onde tem que pôr um login e uma password, onde os técnicos da APA dão licenças, portanto conferem licenças, e depois os utilizadores reportam dados relativos a essa atividade, a essas licenças. Tipicamente, se for recursos hídricos, é o que se chama autocontrol, onde eles dizem que captaram X de água, rejeitaram X de água com determinadas características e por aí fora. Portanto, este sistema tem vários módulos e estão módulos em permanente desenvolvimento, só agora até ao final do ano serão mais 4 grandes passagens de produção, mas é basicamente um sistema operacional, onde as pessoas que têm negócios ou têm que ter alguma relação connosco se dirigem para resolver os seus problemas. Depois, obviamente, nós operamos redes de monitorização ambiental, algumas em exclusividade, outras partilhadas, que são essencialmente a dos recursos hídricos, e portanto tudo isto também tem um conjunto de sistemas ou de funcionalidades que permitem fazer isto, seja de recursos hídricos, que essa é inteiramente a APA, tem rede hidrométrica e rede meteorológica, a do qualidade do ar, que é operada em conjunto com as CCDRs, a RadNet, que também é uma rede de emergência radiológica que nós operamos em exclusividade e também é uma rede relativamente pequena. E agora, mais recentemente, está a ser lançado um projeto que vai arrancar relativamente à rede de nutrição costeira e é um projeto que se chama Cosmo, que o meu colega Celso irá apresentar nos próximos dias e que também vai arrancar, espera-se, este ano, e portanto será mais uma quarta rede de nutrição ambiental. E depois temos tudo aquilo onde está realmente para que é que isto tudo serve, que são os sistemas onde nós fazemos análise e reportes e por aí fora. E aí estamos a apostar. O SNIAM é, se quiserem, os dois ecossistemas principais, tirando a monitorização, tem o Ciliam de um lado, os requerentes, e tem o SNIAM do outro. Que na primeira versão, que vocês vão ver, que vocês se calhar conheciam, era assim muito geográfico e voltou a bocado às raízes e agora... A segunda? Pois, esta é a terceira. Esqueço-me sempre da primeira, que era a da APA antes da APA. Aliás, essa primeira, segunda, terceira, eu não estava lá na APA, foi porque, de facto, das várias ideias que havia dos vários organismos que constituíram a APA, o SNIAMP
original foi considerada que tinha mais que, enfim, melhor capacidade de evoluir, porque lembrem-se, estávamos em 2012, estávamos mesmo no auge das restrições económicas e, portanto, não havia dinheiro. E o que a APA fez foi, já que éramos 9 organismos, qual é a melhor ideia? Ok, assumimos, escolhemos esta. Qual era o melhor sistema de licenciamento? Era o repressor de cedão. Ok, escolhemos este. Qual era o melhor sistema de gestão documental? É este. E, no fundo, dos 9 organismos, tentámos escolher os melhores sistemas para continuar a fazer evoluir. Portanto, isto é a lógica quando nós desde então temos trabalhado. Está sempre, de vez em quando lá vem mais um cogumelzinho, mais um projeto, mais um sistema, mais uma coisa, mas ele tem que encaixar nestes ecossistemas de alguma forma. Se não encaixar nestes ecossistemas, nós nem queremos saber. E, portanto, ele tem que, de alguma forma, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista funcional, ter qualquer coisa a ver com isto. Volto a dizer, neste momento, a versão que vocês vão ver agora do CNIAM já é uma versão voltada para muito mais que só a geografia. Toda a parte, por exemplo, tudo o que for verão, nós temos apostado imenso em ferramentas analíticas também, BIs e por aí fora. O que eu digo, ontem disse ali, eu ainda vejo imenso valor desperdiçado na administração pública a fazer tarefas que as máquinas fazem bem por nós. Eu cheguei agora a esta hora porque vim de uma reunião de certificação com agente de software em que nós vamos ligar sistemas com sistemas. E, portanto, temos cada vez mais a apostar. Não é só nos SIGs, não é só nos web services, não é só nos WFS e WMS e por aí fora. Nós temos que apostar a interoperar os sistemas via sistema a sistema e deixar os seres humanos a fazer a parte de análise, BI. Portanto, nós temos apostado cada vez mais no BI. Tudo o que for público de BI, que é extraído dos nossos sistemas, sei lá, o CIAM, tem dados que são confidenciais. Mas se eu, se calhar, vos quiser dizer qual é a produção por tipologia de resíduos ao longo do país na última semana, os dados estão agregados, não há problema nenhum da APA os divulgar. E, portanto, provavelmente eles serão divulgados no CNIAM. E, portanto, temos cada vez mais apostado nisso para realmente as pessoas gastarem o tempo onde elas são úteis. Olhar para os dados numa perspectiva analítica, fazer drill downs, tirar conclusões, propor medidas. Como é que nós fizemos isto? Estavas a dizer, pronto, faz uma semana, já temos a nossa ideia para aí a 99%. Ainda temos que afinar umas coisas ou outras. Nós tínhamos a nossa infraestrutura de informação geográfica estava baseada em nível de base de dados em sistemas Linux. Depois, a nível de servidor, se quiserem, era tecnologia ArcGIS. E o que nós procuramos, e era muito pesada, de toda a infraestrutura computacional da APA, em termos, não talvez de volume de dados, mas em termos de recursos computacionais, estava-nos a roubar muito dos nossos recursos computacionais, que obviamente estão todos virtualizados, portanto dá-nos alguma flexibilidade, mexer nas máquinas. E então nós fizemos algum trabalho, começou lá para a altura da Conferência em Sparta de Estrasburgo, de começar a repensar como é que íamos modernizar isto. E estávamos cada vez mais inclinados, mesmo a nível da ArcGIS Server, tentar mudar para sistemas Linux. Mas fizemos alguns testes que estão aqui, com recurso a uma ferramenta que nos foi muito útil, que é fornecida pela Spatineo, que se calhar já ouviram falar, e tentámos basicamente, as bases de dados vão continuar a ser Linux, e continuaram, foi uma atualização do sistema, quer a nível de base de dados, quer a nível de sistema operativo. Mas a nível da ArcGIS Server tínhamos muitas dúvidas se não podíamos. Gostávamos muito de ter passado para Linux. Então o que fizemos foi montámos 3 ou 4 serviços, um levezinho, um assim médio, um mais pesado, e depois utilizámos a ferramenta de Spatineo para fazer testes de carga, para ver se realmente teria sido boa ideia. As máquinas eram exatamente iguais do ponto de vista de recursos computacionais. E o que aconteceu, isto é um serviço que é mediamente pesado, nem é muito mais. Um estava em CentOS, exatamente com as mesmas características. Só não me lembro bem, mas tinha para aí 4 GB de RAM, 4 CPUs, uma coisa assim qualquer. E o outro Windows era completamente igual. E então começámos a disparar pedidos via Spatineo para os dois servidores, isto até fizemos lá em Estrasburgo, e começámos a ver, não, esqueçam. A ArcGIS Server continua a estar super otimizado para o Windows, não há qualquer interesse em estar a pôr isto em Linux, porque vocês o que veem aqui é que o Linux, basicamente, a dada altura, com a mesma carga de pedidos, deixa de responder, começa a dar erros, começa a fazer não sei o quê. E o Windows vai atrasando, mas a curva é muito mais suave e vai tentando sempre responder. Portanto, ficou logo o assunto resolvido. E então, o que é que nós fizemos? Isto aqui, já devem ter visto, é o que está ali, era a infraestrutura antiga. Eu estava a tentar acabar a apresentação enquanto vinha para aqui. Peço desculpa, mas a nossa infraestrutura é só isto agora. Portanto, aquelas máquinas todas que estavam em cima passaram a ser o quê? Um servidor de base de dados,
está em Linux e está com Postgres, com STGeometry, portanto estamos a usar o Special Agent do DSRI, ainda pensámos por dar para PostGIS, não fizemos. Um servidor ArcGIS Server, introduzimos na infraestrutura um servidor de ArcGIS Portal, que nos está a permitir mudar todos os visualizadores que antes tínhamos em Flex para HTML5, portanto já muito mais flexível e disponível em dispositivos móveis e por aí fora. E também nos está a permitir implementar facilmente com o Survey, o Collector e não sei o que. Tivemos umas aplicações internamente para o campo, para apoiar o serviço de campo, nomeadamente fiscalização, recolha de dados, isto completamente internamente, sem ter que estar dependente do ArcGIS Online. E depois continuamos a ter, a única coisa que se mantém da tecnologia antiga, mas se calhar só mais um mês, é aqui o GeoWeb, que é onde está o nosso GeoPortal, para servidor de metadados e por aí fora. Há um ArcGIS Server que só suporta o nosso sistema de licenciamento. Isto porquê? O nosso sistema de licenciamento tem 300 mil utilizadores. Há caminhões que, se o sistema for abaixo, não arrancam. É um sistema que tem que ter uma capacidade de funcionar 365 dias por ano, 24 horas por dia, e quando falha tem que haver alternativa, não há qualquer hipótese. Então, o que serve os técnicos hoje em dia, quer os requerentes, quando estão a dizer o que é que estão a licenciar, indicam com tecnologia CIO onde é que vão, enfim, fazer esse licenciamento, quer depois os técnicos, quando estão a analisar os processos de licenciamento, fazem relatórios de condicionantes, no fundo, para decidir se o parecer é favorável ou não. Tudo isso também vai ser agora, a partir do próximo ano, tem um projeto que está inscrito no Simplex que vai melhorar isso tudo, quer do lado dos clientes, quer do lado da análise dos técnicos. Portanto, os clientes vão começar a conseguir fazer algumas análises chiques interessantes para também poderem tomar eles próprios algumas decisões, onde é que licenciam as coisas. E isto a conversa é para dizer, isso não podia estar dependente do resto da infraestrutura em termos de servidor. A base de dados é a mesma. Mas em termos de servidor tinha que estar numa coisa que eu pudesse, no limite, andar a fazer reiniciar estas máquinas e brincar com elas, mas assim, com outra à vontade que não é possível na outra. E por isso nós decidimos separar. E portanto a nossa infraestrutura ficou muito mais simples, ficou completamente atualizada. Fizemos isto sexta-feira passada às 6 da tarde, parámos tudo. Às 3 da manhã fui dormir. Às 7 da manhã o tipo do DBA foi dormir. E ao meio-dia estava tudo a funcionar outra vez, sabe? E pronto, e conseguimos fazer isto. Eu agora, o que vos fazia, não sei se lembram, isto era o aspecto do cinema antigo, basicamente só tinha 3 coisas. Tinha um portal inicial, se bem que tinha imenso sumo lá dentro, que era sobretudo geográfico. Tinha depois os indicadores de monitorização, que eram, nós tínhamos no fundo quase uma versão simplificada das redes de monitorização, quer para a parte radiológica, quer para a parte do ar, quer para a parte da água, que eventualmente vamos expandir ainda mais, e depois tinha o portal de metadados. O sistema atual, e é aqui que está com este aspecto, ainda está enfim, em atualização, mas continua a ter, se quiserem, esses 3 componentes aqui, não é? Para já este é mais responsivo, o visualizador, os sistemas de monitorização, que também fizemos várias evoluções. Aqui isto ainda vai ter uma versão mais responsiva, mas este é aquele, não sei se alguém conhece, mas tem aqui, pronto, N coisa, eu não sei onde é que estou bem a carregar, mas já disse para tirarem as praias, mas o Luís anda a fazer essas apresentações também. Eu não tenho tempo para tirar as praias, já acabou a semana passada. Mas pronto, tudo isto, não é? Vocês têm logo serviços que acedem logo à ficha de metadados ou logo aos zips com shapefiles que quiserem de todos os nossos sistemas. Isto está sempre atualizado, porque esta informação muita vem em tempo real já de vistas dos sistemas operacionais, mas os zips todos os dias, paulatinamente, são recriados, para quem ainda gosta de zips. Depois, voltando aqui, aqui também a mudança que se fez na monitorização ambiental, era que isto também era sincronizado periodicamente. Agora podem notar que isto às vezes fica um bocado mais lento. Podemos ver aqui a tragédia nacional, que é esta, não é? Isto é o nível de armazenamento das barragens, que está uma tristeza, não é? Que é o que vocês sabem. Isto, neste momento, o que introduzimos aqui, que é fantástico, apesar destes dados só serem atualizados mensalmente, é que isto já não é sequer
sincronizados basicamente, são mesmo vistas diretamente aos sistemas operacionais, portanto estes dados são os dados que a APA tem, não é? Eu não sei o que é que está aqui na qualidade do ar, vamos ver como é que ela está hoje aqui em Lisboa, se a estação estiver a funcionar bem, isto tem que estar lá, não é? Então o que é que a gente tem aqui mais perto? Ver como é que está aqui a qualidade do ar aqui, talvez, não sei. Eu vou pôr da Avenida da Liberdade. Os dados. É deprimente a qualidade do ar. Ora, hoje é deprimente. Hoje é dia 16 às... Não, só tem dados de ontem, por acaso, mas é os últimos dados que a APA tem. Porque isto o que entra na base de dados do Colar é o que vai parar aqui. Esta aqui deve estar melhor, não é? Mas também não é muito. Não deve ser muito melhor. Isto também é só dióxido de azoto, não é muito grave. Mas também realmente os dados parece que não. E deve estar. Se eu for ao Colar, se eu quiser fazer aqui ir mesmo ao sistema, este é um sistema muito antigo. Também vamos renovar isto este ano, já temos aí um projeto. Provavelmente os dados que lá estão serão exatamente os mesmos. Depois, o total de metadados, como vos disse, está exatamente da mesma coisa. Portanto, nem vale muito a pena. Mas todas as áreas temáticas mais importantes da APA vão começar progressivamente a ter informação vinda diretamente do BIS e de outras fontes aqui. Depois, ainda se consegue aceder, estava aqui já, estava-me a esquecer, os visualizadores geográficos foram todos renovados e também há outros que são de acesso condicionado. Posso pôr aqui em honra, onde é que está a Sofia? Está ali. Em honra da Sofia posso pôr aqui este. Já é HTML5 e já tem. Onde é que está? Está aqui. Isto é. Enfim, vamos aqui para uma zona de cheias que é de Aveiro. Pode ser. Fecho isto. E pronto, está aqui muito informação. Onde é que tenho aqui os temas todos, com a população afetada? Vai começar a aparecer mais coisas, não vai? Vou aqui tirar isto. Oi. Deixa eu ver assim a coisa. Complicado. Sei lá, posso começar aqui. Aquela porcaria está-me a tapar tudo. Que é qual? É esta? É? Ou não? As outras só aparecem à medida que eu faço zoom maior. É? É? A ideia é nós também consultarmos ou vais só mostrar? Eu gostava também de tentar aí ver. Faço isso tão rápido que eu não posso dizer. Mas então, podes ver depois. Como é que nós conseguimos fazer isto tudo se eu não fosse rápido? Nós na APA é sempre a... Oi! É sempre a abrir. Dentro do telemóvel não pode usar o telemóvel, pode usar o que quiser. Não, mas daqui a bocado eu já vou passar a palavra aqui para o Luís e para a Catarina. Eles Catarina, não sei, também assim tem tendência para ser um bocado rápido. Mas o Luís não, o Luís é um tipo calmo. O tempo é que não é muito, até porque o Snimar vem a seguir. A Guida já me disse. Não os vejo aí, pois. Pronto, e portanto eu acho que me vou calar. A menos que alguém queira perguntar alguma coisa. Pronto, desculpa, não. Tenho que reconhecer quando é a altura de ficar calado. Acho que me calo. Alguém quer perguntar alguma coisa, sendo mais técnica sobre isto? Ou então perguntou no fim. Pronto. Ok, pronto. Não temos muito tempo, não é? De facto, tínhamos 45 minutos e os 45 minutos não chega para mostrar tudo o que é o CNEM. Hoje de manhã estava a pensar, bem, isto do CNEM, e o Joaquim, lembrei, esta é a terceira versão do CNEM. De facto, é a terceira versão do CNEM. Mas, quando é que isto começou? E hoje de manhã estava a pensar, bem, quando é que isto começou? Então, tragicamente, chego sempre à conclusão que estou a ficar velho. Então, isto começou, e quando estamos a pensar no que isto começou, e é um sistema de partilha de informação, começou em 92, ainda antes destas coisas da internet. Havia pessoas que não eram nascidas. Provavelmente, muitas. Então, começámos por partilhar informação com uma coisa que alguns, se calhar, muitos conhecem, alguns já o utilizaram, que era o Atlas do Ambiente. Então começámos a partilhar a informação em 92 com o Atlas do Ambiente com disquetes. Uma disquete. Eu por acaso não trouxe,
mas vou começar a andar com uma sempre para mostrar. Portanto, uma disquetezinha daquelas mais pequenitas, não é? Em que tinha 3,5, tinha toda a informação do Atlas do Ambiente, já em vetor e já com visualizador e tudo. Portanto, é incrível, não é? Com 1.4, como é que a gente conseguia pôr tanta informação? E disponibilizávamos aquilo, dávamos aquilo, portanto, houve muita gente que começou por aí, nos SIGs, com o Atlas do Ambiente, porque era uma coleção de 72 temas perfeitamente sobreponíveis. Portanto, era o ideal para quem queria começar a fazer alguma análise em SIG, cruzar temas, fazer análise espacial, era o ideal, porque tinham 72 temas sobreponíveis. Bem, isto foi como começou. E outra coisa que o Joaquim não se esqueceu, mas que não referiu, deixou para mim. Isto não é um trabalho de 2, 3 pessoas, não é o trabalho de uma divisão da APA, é um trabalho de pelo menos 200 pessoas. Há 200 pessoas na APA que contribuem para isto. Como dizia alguém numa das sessões de ontem, salvo erro, ou de ontem, nada disto funciona, os SIGs é tudo muito bonito, temos a tecnologia, temos as bases de dados, mas depois falta-nos aquilo que é a gasolina, que é os dados. Se não tivermos dados, nada disto funciona, nada disto tem interesse. E então temos pelo menos 200 pessoas na APA e nos diversos polos, e a Catarina já vai falar nisto, e da importância do CNEM também como agregador, como fator de agregador de toda esta gente. 200 pessoas a trabalhar, a contribuir, a fazer análise de dados, a produzir dados, a detalhar informação para alimentar. E o objetivo último do CNEAMP é totalmente fornecer informação, não só ao Inspire, estamos aqui a falar, e agora vou pegar no Inspire, mas é servir informação ao cidadão, ao decisor político, informação que nós pretendemos que seja sempre em grande quantidade, ou em maior quantidade, mas principalmente em boa qualidade. Ou seja, há aqui um foco importante na qualidade dos dados e na atualidade dos dados. E agora, tentando... vou falar-vos um pouco no Inspire, também vem aqui a talho de fontes. Rapidamente, as obrigações do Inspire da APA, o CNEAMP na perspectiva do Inspire, a articulação com outras IDE, porque é muito importante nesta questão da partilha, e aquilo que estamos, o volume de dados que nós estamos a fornecer já à Inspire. Okay. Portanto, isto não é novidade, a APA é um organismo da administração pública. No âmbito das suas competências, a APA é produtora oficial de informação geográfica, volto a dizer, de muita informação geográfica. A APA teve uma intervenção direta na diretiva, portanto, desde o início, desde das primeiras discussões da diretiva, nós começámos logo a preocupar-nos e a acompanhar e a colaborar com a DGT, na altura não era DGT, tal, salvo erro, Instituto Geográfico e Português, IGP, a discutir a questão e a ir colaborar com a participação de Portugal na discussão da diretiva. Lembro aqui, para aqueles que acompanharam ou que tiveram conhecimento da diretiva, a diretiva, na questão da partilha de informação, ia muito mais além daquilo que depois que efetivamente se verificou. A lógica inicial era uma lógica de open data, portanto, de abertura completa dos dados, que ainda não é a realidade, embora nos últimos anos tenha dado passos importantes na área do open data, mas ainda não é a realidade. Dos 12 grupos de trabalho nacionais Inspire, fazemos parte de 9 desses 12 grupos. Estamos fora da estatística, como é que se chama? Das bases, da cartografia base e pouco mais. Mais outro que agora não me lembro. E coordena 2 desses grupos. A maior parte não sei se vocês têm conhecimento, mas a maior parte sim, há uma lista de dados, de conjuntos de dados geográficos que são prioritários, ou seja, são aqueles que devem ser reportados primeiro, que devem estar prontos, que coincidem
essencialmente com os do reporte ambiental. Portanto, o Inspire, o primeiro foco é na informação ambiental, e aqueles dados que são de reporte obrigatório, que estão a ser reportados normalmente uma vez por ano para a Agência Europeia do Ambiente, que depois usa esses dados para não só para o reporte, mas também para a decisão política. Estes dados são prioritários e grande parte deste conjunto de dados, é uma lista extensa, são da responsabilidade da APA. Bem, agora o CNEAM, sem querer repetir um pouco o que o Joaquim já disse, é uma ideia temática de ambiente, visa otimizar e, no fundo, recolher, avaliar, certificar e de alguma forma, e acima de tudo, fornecer, partilhar a informação. Tem sido para nós APA, fundamental para o cumprimento da diretiva Inspire. Isto é o catálogo, não mostrámos há pouco, mas aqui no catálogo onde vocês podem navegar, podem encontrar os serviços, podem encontrar os conjuntos de dados, todos os serviços estão abertos, portanto são de utilização, tudo o que está na APA, toda a informação que é produzida na APA, e por definição por política, excepto os dados confidenciais, que toda a gente compreende que não possam ser disponibilizados, são disponibilizados gratuitamente, sem qualquer tipo de restrição. Em ZIP, como o Joaquim já falou, em WMS, em WFS. Mas não é só Inspire. Portanto, os conjuntos de dados e serviços geográficos vão muito para além do Inspire. O Inspire é só o subconjunto dentro do universo da informação geográfica da APA e do CNEAM. Ora bem, mas de qualquer forma o Inspire é importante e organizarmos os dados. Isto é um print screen da base de dados, de uma pequena parte, e nós organizámos os dados de acordo com a lógica Inspire. Inicialmente pensámos nisto porque era mais fácil até para os poder organizar. Então, se olharmos para um nome qualquer disto, sabemos logo diretamente que são dados do anexo 3 e o tema 6. Portanto, logo aí, logo na organização da informação, começámos a pensar logo numa lógica Inspire. Depois, saltando um pouco para os metadados, saltando um pouco não, costuma-se dizer que os dados geográficos têm 3 pilares. Um é a geografia propriamente dita, portanto a feature, depois os detalhes, os atributos, e o terceiro pilar é os metadados. Portanto, isto só faz sentido as 3 coisas. Dados sem metadados, se até há uns tempos atrás ainda havia muita coisa, agora deixa de fazer sentido. Não faz sentido nenhum. Portanto, produzir dados sem produzir metadados é a mesma coisa que estarmos a fazer um ponto e não lhe atribuir um atributo qualquer, a dizer o que é aquele ponto e que atributos é que tem associado. Portanto, o CNEAM tem a vantagem, para nós é uma vantagem, de podermos produzir e editar os metadados logo no sistema, sem termos que recorrer a outros editores, que são bons, mas que, de qualquer maneira, tínhamos de estar sempre a saltar. Aqui logo há uma boa parte da informação que fica logo preenchida dos metadados, portanto, depois ficam disponíveis e são partilháveis no catálogo. Já falo na partilha mais à frente. Depois a validação ainda não é feita no sistema, porque os validadores são coisas complexas, e então são validados diretamente nos validadores Inspire. Temos, assim, não fazemos a coisa por menos. Normalmente o objetivo é sempre os 100%. Sabemos que a conformidade é a partir dos 75%, mas não nos contentamos com menos de 100%. Portanto, o objetivo é sempre a excelência na questão da meta-informação. Serviços. É o mundo. Há pouco estava a falar com um colega, não sei se está aqui na sala, não está. Estava a falar aqui com um colega que estava com muitas dificuldades porque têm 2 serviços e não conseguem publicar os 2 serviços da instituição. E eu estava-lhe a dizer, bem, quer dizer, 2 serviços normalmente mexe a gente por dia, cada um. Portanto, ou atualizamos ou produzimos. Neste momento temos cerca de 150 serviços.
serviços standard, portanto, standards OGC, WMS ou WFS, abertos, como volto a referir, e isto é muito importante porque é um ponto de honra, que é tudo o que a APA produz é para fornecer. A informação não serve nada se estiver guardada na gaveta ou se estivermos à espera que alguém nos pague por ela. Porque provavelmente aquilo que queríamos vender seria muito pouco e ela deixaria de ter utilidade, porque a informação é útil se for partilhada, se for usada por todos, sem medo dos erros. Ontem, numa das sessões também se falava que muita gente tem medo de publicar os dados com medo dos erros. Os erros existem, os erros fazem parte, mas se publicarmos, provavelmente, em vez dos 200 olhar para aquilo, temos 200 mil pessoas a olhar, e a gente tem serviços com 35 mil acessos, não é? Temos 200 mil pessoas a olhar para aquilo e é mais fácil encontrar o erro, e reporta-nos o erro e a gente corrige. Parece-me que é um bom princípio. E depois os serviços são adequados ao objetivo final, pensados numa ótica do utilizador. Isto é muito importante para aquilo que eu vou dizer a seguir agora. Isto é exatamente o mesmo serviço. Os dados são exatamente os mesmos, porque o princípio que nós temos também é os dados são recolhidos e são armazenados uma vez, são geridos sempre de uma forma central e depois podem ser vistos de diversas formas. Podem ser vistos com os nossos visualizadores, mas também podem ser vistos com outros visualizadores. Podem ser integrados noutros visualizadores. Estão perfeitamente abertos. Portanto, se alguém quer acrescentar valor, quer usá-los para acrescentar valor, está perfeitamente disponível para o fazer. Só que o Inspire, os serviços Inspire, para estarem conformes, a nomenclatura do serviço, não sei se vocês conseguem ver bem, mas a nomenclatura do serviço acaba por ser uma coisa assim um bocado estranha. O nome dos campos são um pouco estranhos. Então a gente teve a necessidade, para manter, de duplicar um pouco os serviços. Os dados são os mesmos e o serviço, para termos um serviço mais bonito, para ser visto em visualizadores e assim, precisámos de muitas vezes fazer 2 serviços. Pronto, agora a articulação com as outras ideias. Isto foi uma discussão que eu tive também aqui nas sessões anteriores, que é, as ideias só fazem sentido se forem interoperáveis. Portanto, se não estivermos todos a fazer a mesma coisa, se pudermos todos usar as coisas, portanto, eu produzo a minha informação, partilho com o SNIG, partilho com o SNIMAR partilha com o SNIG, e todos nós vamos partilhando informação, e isto é muito importante. O SNIG vai falar a seguir. O SNIAMP está através de harvesting, portanto, cada vez que alterarmos qualquer coisa na nossa infraestrutura, no máximo, ao fim do dia, essa alteração passa para as outras ideias, portanto, ela reflete-se nas outras ideias. Para além disso, temos um serviço de catálogo, um WCS, que pode ser utilizado por outras ideias, portanto, pode ser integrado nas outras ideias, e quando alguém está a pesquisar qualquer coisa noutra infraestrutura, está automaticamente a pesquisar também no nosso catálogo. Portanto, nada passa. Não é um WCS. Enganei. WCSW. Está bem. Obrigado. Aqui, eu tenho um problema de dislexia, mas tento disfarçar. Pronto, mais uma vez, os web services. E agora, para finalizar, em questões de monitorização, este ano, portanto, em 2017, vamos monitorizar 75 conjuntos de dados espaciais, 60 serviços WMS, portanto, serviços de visualização, e 60 serviços de descarregamento WFS. E obrigado. E dou lugar agora aqui à Catarina. Acho que a Guida me disse que tinha meio um corte. Espera um bocadinho. Ok. Ainda mais rápido, normalmente já sou rápida. Bom dia a todos. Eu sou, no fundo, apareço aqui no meio desta apresentação como interlocutora desta estrutura base. Eu já estive na sede até há 2 anos. Há 2 anos passei para uma entidade, para uma unidade subregional da AP, regional neste caso, e com as respectivas subregionais, que são as administrações da região geográfica, especificamente na região geográfica do Tejo Oeste.
neste momento a partilhar edifício com os nossos colegas da DGT, que amavelmente nos recebem. Mas, entretanto, eu também queria dar aqui um bocadinho a perspectiva não tão prática, portanto, o Joaquim e o Luís fizeram aqui um enquadramento de CNIAM, infraestrutura, mas no fundo o que eu queria mostrar, e não sei se viram a apresentação e a mesa redonda ontem da professora da FCT e hoje até o professor Mário Caetano, há pouco na sessão plenária, precisamente a questão do alinhamento vertical. Como é que nós chegamos, não é suficiente termos toda esta estrutura para fora, as coisas organizadas, e depois internamente os colegas não terem noção, os técnicos que efetivamente põem a mão na massa, não terem noção como é que as coisas estão organizadas e como é que chegamos até eles. Naturalmente, o DTSI, o Departamento do Joaquim, não tem capacidade de dar resposta e estar internamente a divulgar diariamente e continuamente de forma progressiva a todos os técnicos do que é que todas estas alterações e quais são as implicações internas e externas que têm, e até a nível de disponibilização de informação para o cidadão. E, portanto, definiram muito bem interlocutores em cada RH, no meu caso, portanto, a RH do TJ. E o que se pensou inicialmente, de facto, é que faz sentido é ter interlocutores também das unidades subregionais, porque só aí é que eu consigo chegar até eles, também não consigo eu estar constantemente a dar esta informação de forma tão contínua e tão frequente. E, portanto, assim sendo, nesta lógica de índice, era só para vos mostrar rapidamente o que tinha pensado discutir convosco. Portanto, o Joaquim lidera o Departamento de Tecnologias e Sistemas de Informação, a APA tem 5 ARHs, portanto, Norte, Centro, Tejo Oeste, Alentejo e Algarve. Eu aqui dividi os mapas porque inicialmente era só teste, portanto, a nossa escala de trabalho é a bacia geográfica, por imposição da Diretiva Quadro da Água, e, portanto, absorvemos também as ribeiras do Oeste, as bacias das ribeiras do Oeste, por protocolo na altura, que estariam no centro, e, portanto, no fundo, trabalhamos sempre para a escala bacia/subbacia. Dependemos de uma diretora, 3 chefias na sede, e isto é importante para aquilo que eu vou explicar a seguir, 3 chefias na sede, 2 chefias nas subregionais, nas unidades subregionais, a interlocutora da RH, neste caso sou eu, e depois defini internamente, e há pouco também na sessão plenária falámos nisso, que era escolher de forma cirúrgica os interlocutores em cada uma das subregionais. Inicialmente fiz uma perspectiva, uma lógica mais macro das subregionais quando cheguei há 2 anos, para conhecer a estrutura e as pessoas, e numa delas, por exemplo, fiz a alteração recente da interlocutora porque não estava a dar resposta àquilo que eu precisava. Portanto, isto também, no fundo, também acaba de ser um bocadinho dinâmico. Entretanto, recebemos uma colega que era chefe de divisão na Câmara de Sintra, chegou recentemente, é uma utilizadora assídua de SIG e eu também não sabia, portanto fiz esse diagnóstico, passou ela a ser interlocutora para algumas das matérias. Portanto, no fundo, isto é dinâmico e contínuo, naturalmente, para ter efeitos expectáveis e resultados positivos. Portanto, para além dos interlocutores, queria também dizer-vos, só do ponto de vista de estatística, há 2 anos, quando cheguei, portanto, somos 87 colaboradores, na totalidade da RH, em que 54 são técnicos superiores. Assumindo que todos os técnicos superiores têm que fazer análise e, portanto, têm inputs e outputs de informação, havia também depois aqui um fosso muito grande entre técnicos superiores e fiscais. Naturalmente, os assistentes técnicos, etc., quer dizer, as pessoas que não fazem parceiros, não estou a colocar aqui como utilizadores de SIG, não é? Que não faria muito sentido nesta fase. Mas, por exemplo, os fiscais até aqui não utilizavam, apenas utilizavam o Google Earth, não faziam absolutamente nada em sistemas de informação geográfica, não tinham nada centralizado. E, portanto, a partir, neste momento, posso-vos dizer que o resultado disto tudo passámos a ter em 87 colaboradores, chefias incluídas, passámos a ter também as chefias como utilizadores de sistemas de informação geográfica, que até agora era impensável, e temos um número superior de utilizadores ao próprio número de técnicos superiores. Portanto, temos mais do que 54 utilizadores de SIG. Relativamente a esta lógica, nós, Joaquim, nós DTSI, rapidamente, portanto, toda a infraestrutura de dados espaciais que o Joaquim já falou há pouco. Como é que nós nos encaixamos aqui? A RH no topo, temos então a sede, a diretora, eu especificamente estou no apoio à direção, a equipa que fez esta reestruturação sou eu e o colega de informática, portanto somos 2 pessoas, e depois os interlocutores das divisões, das unidades orgânicas da sede e das unidades orgânicas das 5 subregionais que temos. Abrantes, Castelo Branco, Santarém, Caldas Rainha e Porto Alegre. Eu coloquei por esta ordem, não ordem nem alfabética nem geográfica, para perceberem que, por exemplo, Abrantes, Caldas e Santarém reportam uma chefia.
Castelo Branco e Porto Alegre a outra. E isto porque depois, a nível de hierarquia, tivemos que definir aqui regras muito claras. Eu não posso estar dependente de decisões internas que reporto ao Joaquim e vice-versa, porque temos uma articulação muito positiva e que funciona muito bem entre nós. Eu não posso estar à espera, como aconteceu no início. Tentei tornar a coisa oficial e tudo muito hierarquicamente, tudo muito bem, portanto, bem definido. E o que é que me acontecia? Reportava às FIAs primeiro, ficava à espera do mail de resposta, tinha que telefonar, preciso de uma resposta e acabou. E formei as FIAs, naturalmente sempre apoiada pela diretora, que a partir de agora ia rapidamente, sim senhora, dou-vos conhecimento, não tem problema, mas passo diretamente a reportar aos técnicos, porque nestes casos em que as pessoas estão a utilizar diariamente, se as respostas não são dadas, os problemas não são resolvidos na hora ou no máximo no dia, as pessoas desmotivam e passam a depender diretamente de uma chefia que pode estar de fora em trabalho, pode estar em reuniões de serviço, etc. Então, eu tive que tornar isto tudo muito, muito prático. E aqui depende muito das pessoas com que trabalhamos naturalmente e, obviamente, ter o apoio atrás. Tive toda a liberdade e flexibilidade para trabalhar com o apoio da diretora. Relativamente, fizemos aqui também uma análise, relativamente aos stakeholders internos e externos, e, portanto, nós, a RH do teste, também somos stakeholders, naturalmente, do DTSI, e aqui, como utilizadores da base de dados geográfica, dos serviços geográficos internos e do próprio file sharing, naturalmente, da rede interna, e esta ligação que fomos criando ao longo destes 2 anos permitiu-nos ter uma melhoria contínua deste serviço e desta forma de trabalhar, de forma a poder responder aos colegas, coisa que até aqui tínhamos muita dificuldade em fazer. Final, o resultado final e o nosso grande objetivo, naturalmente, para além daqueles que o Joaquim e o Luís já falaram, a questão do CIAM, fundamental, o Inspire, dando sempre cumprimento à diretiva Inspire, temos o IGEO, que tanto internamente é muito utilizado, nós usamos muito a ferramenta IGEO, a plataforma IGEO, como agregador de serviços das outras entidades, e naturalmente, para além dos outros stakeholders, internos e externos, o cidadão. E aqui começámos a ter uma preocupação crescente, porque começamos a perceber o diagnóstico que fui fazendo, que por vezes o que acontecia era o cidadão pede uma informação, vai direto a uma divisão, isto ainda dentro da RH, vai direto a uma divisão, a mesma pessoa pede outra coisa direto a outra divisão, quando de repente eu começo a confrontar as respostas, nem sempre estavam dadas da mesma maneira, nem sempre estavam nos mesmos moldes e, portanto, conseguimos basicamente uniformizar esse tipo de respostas. Mas para isso, naturalmente, tive que fazer um diagnóstico fiel e, por vezes, um bocadinho doloroso da realidade. E foi basicamente, este diagnóstico que me permitiu depois passar para as propostas concretas, por isso é que eu vos digo que não vou mostrar algo... Desculpa lá, este ruído, não vou mostrar-vos uma aplicação de como é que fizemos, vou só mostrar-vos, do ponto de vista macro, como é que implementámos esta ligação vertical entre sede, ARH e... Obrigada. É que isto... Não sei se vos incomoda a voz, mas a mim não há mais um bocadinho. Ouve-se muito ruído de fundo. Portanto, começámos por uma análise de stakeholders, portanto, eu com o colega informático, sempre também aqui com o apoio do TSI, mas basicamente... Luís, não fica nada. Não faltava, obrigada. É mais fácil de ir lá, obrigada. Uma análise de stakeholders internos, os colaboradores, as FIAs, o Conselho Diretivo, fundamental, as outras unidades orgânicas da APA e os externos. Nós estamos continuamente a dar respostas à Assembleia da República, aos grupos parlamentares e à tutela diariamente e, portanto, precisávamos muito aqui à questão também da comunicação social, às ONGs, e havia uma grande expressão, uma grande... não havia uniformização do ponto de vista de resposta e de implementação de linhas gerais que fossem enquadradas. A questão da gestão e fluxo de informação, modelo ESIS, como é que estava, como é que funciona, fui diretamente às pessoas, mas como é que costumas fazer? Quando recebes? E como é que fazes? E onde é que organizas? E onde é que armazenas? E a outra pessoa tem acesso? E quando tem acesso também vai consultar. Práticas instaladas e ineficiências identificadas. Aqui, às vezes, fui um bocadinho dura, naturalmente, enfim, não disseminei esta informação pela APA, mas, quer dizer, disseminei por quem eu achava que tinha que disseminar e de forma a conseguir também depois mudar aqui um bocadinho mentalidades. Reuniões contínuas com o DTSI, com os FIIs interlocutores e os próprios interlocutores e depois a questão da relação com o Departamento de Comunicação, que temos que reportar, é sempre o Departamento de Comunicação, especificamente para a comunicação social e para os grupos parlamentares, que
tem a responsabilidade de responder. Este diagnóstico, quadro diagnóstico, portanto, e naturalmente só linhas gerais, mas com muito trabalho feito diariamente. Foi mais ou menos 1 ano e meio nesta fase que estamos a implementar isso. Relativamente aos pequenos, eu chamo de projetos, mas atenção, isto não, enfim, quem trabalha diariamente com isto percebe que não é ambicioso o suficiente, porque estamos aqui a falar de mudança de mentalidades pura, não é? Há algumas pessoas que, temos pessoas muito válidas que se trabalham, naturalmente não é isso que está em causa, mas por vezes têm práticas instaladas porque sempre fizeram assim, porque algumas delas até são permeáveis à mudança, mas nem todas, não é? E acho que todos nós percebemos o que eu estou a dizer. Relativamente aos pequenos ganhos, aos pequenos mini projetos que fomos conseguindo fazer, conseguimos normalizar e uniformizar estes procedimentos de fluxo de informação relativamente também à própria linguagem. Portanto, fizemos manuais internos de como responder especificamente às entidades públicas e ao cidadão relativamente à informação que pretendem. Por exemplo, tudo o que o Joaquim e o Luís mostraram agora no CNIAM, mesmo na versão 2, não nesta versão 3, que agora ainda me falta fazer esses manuais para a versão 3, que é 9, tudo isto, por exemplo, eu comecei a perceber que havia informação gratuita, descarregável no CNIAM, a que, por exemplo, câmaras municipais, o cidadão, nem estou a falar de cidadão, do agricultor, que muitas vezes temos que trabalhar com ele diretamente, por causa da associação de regantes, etc. Pessoas que têm acesso à internet e que utilizam, portanto, são pessoas, no fundo, com capacidade e com linguagem digital suficientemente esclarecidas para poder ir ao CNIAM e descarregar. Agora não deixa as pessoas entrar. Olá. Depois encosto só, está bem? Não se importa. Obrigada. O que é que me apercebia? Que estavam a mandar essa informação por mail, shapefile por mail. Muitas vezes não a versão que estava disponibilizada no CNIAM gratuitamente. E, portanto, nem os próprios técnicos tinham noção que o CNIAM tinha evoluído tanto, porque normalmente o que acontece? Têm acesso à informação via geodatabases, não é? Interna, portanto não vão assim tantas vezes ao CNIAM como eu agora, e, portanto, achavam que não, é muito mais fácil ir ali à pasta da minha divisão e buscar a unidade hidrogeológica ou o plano de gestão de efluentes pecuários que tínhamos decidido fazer há 2 anos e enviar para a Câmara Municipal. Quando de repente me apercebo que nem as câmaras, nem as entidades públicas com que trabalhamos estavam a aceder diretamente ao CNIAM, onde podiam exportar, e atenção, isto com a questão de tempos de resposta e de sobrecarga de trabalho para o técnico. Quer dizer, todos estavam a ser prejudicados e com o risco de nem sequer receber informação atualizada. O que é que optámos por fazer também? Sessões de esclarecimento. Estilo exatamente o que está a acontecer agora. Obrigámos as pessoas a... Não, hoje, a esta hora, vamos sentar todos e vamos conversar relativamente a este assunto. Como é que vocês estão a fazer relativamente aos próprios colegas de outras unidades orgânicas, de Castelo Branco, Santarém, das nossas unidades orgânicas desconcentradas, das subregionais, obrigámos a sentar e a discutir precisamente estes fluxos de informação. Muita discussão, muitas pessoas que não queriam naturalmente mudar alguns hábitos, mas felizmente perceberam as mais-valias. Relativamente também às bases de dados geográficas, portanto, com esta reestruturação toda que o Departamento de Joaquim fez, a partir daí muita informação foi organizada de outra forma, obviamente também para dar cumprimento ao Inspire, etc. E tudo isto, todo este conhecimento que eles me foram transmitindo especificamente como interlocutora, eu fiz questão de passar verticalmente para baixo. E, portanto, garantido sempre esta interoperabilidade, ainda ontem também numa das sessões foi falado, e muito bem, técnica, semântica, organizativa e legal, naturalmente, porque temos sempre que cumprir, não é? Como servidores públicos, é o nosso trabalho é cumprir a lei, acima de tudo, trabalhar nos parâmetros da lei. Depois, decidimos também fazer um manual de boas práticas, são aquele tipo de mini trabalho que parece que não dá trabalho nenhum, não é? Mas depois perde-se imenso tempo, porque nunca ninguém na sua gestão diária com as urgências tem tempo para fazer uma coisa destas, mas optámos por criar um manual de boas práticas de manuseamento de informação. Depois ainda há uma fase seguinte que é obrigar as pessoas a ler, que às vezes também não é assim tão fácil quanto parece, mas enfim, devagarinho lá fui. Depois, por exemplo, pequenas dicas. Imaginem, mandámos mails a dizer que vai o nosso manual, etc, etc. Depois dava uma informação, a última frase era uma informação extremamente importante. E então é giro ver quem é que leu a informação ou não. Às vezes apareciam lá na sala, mas eu não percebi. Não, então não leste a última frase. Não, eu não leio o meio todo, eu só li aquele bocadinho e depois achei que o resto estava. Pois, e facilmente eu comecei a controlar, saí daqui com um aspecto um bocadinho ditatorial, mas não é bem, hoje não é bem essa a lógica, a conseguir perceber qual era o feedback do ponto de vista técnico, quem é que realmente interessa ler e quem é que perde um bocadinho de tempo ou investe um bocadinho de tempo nestas matérias.
Também fizemos uma coisa interessante este ano, só vamos ainda na segunda, que é uma newsletter com informação relevante, sempre do ponto de vista de informação geográfica. Pedimos ao Departamento de Comunicação, dentro da APA há este método de trabalho. O Departamento de Comunicação tem umas barras assim muito estilizadas para questões só centrais, da APA central. Recursos humanos, legislação, deliberações, do CD, etc. E optámos por pedir à direção, ao Departamento da ADCOM para fazer uma barra só para nós, relativamente ao Sistema de Informação Geográfica, também um bocadinho ali para picar you know who, para ver se a coisa passávamos a ter newsletters à escala da APA. Como you know who não tinha tempo para mais, disse muito bem, então vou começar uma newsletter à escala RH para ver se a coisa arranca e também ver um bocadinho qual é o feedback. Vamos na segunda newsletter. São relativamente pequenas, 2, 3 páginas, não posso tornar isto muito denso, porque não aí as pessoas não leem de certeza absoluta. E normalmente o que optámos por fazer foi nos momentos críticos em que as pessoas sentem alguma necessidade. Por exemplo, há uma semana mudámos a infraestrutura, não é? O que é que acontece? Foi avisado, o Luís e várias pessoas avisaram, atenção que vamos ter algumas limitações de acesso à informação geográfica, não se assustem, isto vai ser às 6 da manhã ou às 7 da manhã, lá o tal senhor deitou-se, a senhora obviamente estava tudo muito bem, a partir de segunda-feira, quando entram, abrem os projetos antigos, não é? Na versão 10.2, puf, não tenho acesso. Então o que é que optámos? Não, vou fazer uma newsletter explicar o que é que se passou, o que é que foi alterado, qual é a nova forma de aceder à informação, onde é que estão os serviços geográficos internos, os novos serviços geográficos internos. Isso é outra questão, por exemplo, incluímos vários tipos de informação nesta newsletter e nos mails que vou mandando. Por exemplo, serviços geográficos das outras unidades orgânicas. Nós temos acesso, e muito bem, a todas as geodatabases em formato reader, naturalmente, das unidades orgânicas da APA, das restantes. São 26 geodatabases neste caso. Portanto, todos nós conseguimos ver o que os outros colegas estão a fazer em formato reader, não é? O que alguém decide, alguém como gestor de informação decide que os outros veem em formato reader. Mas temos as 3 bases de dados gerais da APA também comuns e ainda temos os serviços geográficos internos. O que acontece é que grande parte das pessoas não tem, naturalmente, o tempo e por vezes também um bocadinho a iniciativa de investir ali um bocadinho, agora perdi 5 minutos e vou ver o que é que o TTSI colocou lá como novo serviço geográfico. E por vezes há informação, por exemplo, o PGRI, o exemplo que há pouco o Luís mostrou, ali em homenagem à Sofia. O PGRI, as pessoas estavam a aceder, portanto, plano de questão de risco de inundações, estavam a aceder internamente e buscaram as shapes que sabiam que a unidade orgânica tinha colocado, alguns, quando de repente disse, não, mas atenção, a simbologia está criada, está tudo organizado, toda a gente vê da mesma maneira e quando tem que ser informação, seguem da mesma maneira, tal como está no CNIAM. Mas não tem, no fundo, esta sensibilidade também, claro, naturalmente também tem as suas urgências e, portanto, tudo isto é incluído na newsletter. Tudo. Colocamos tudo o que achamos relevante e garantidamente obrigamos, faço alguns pontos da amostragem e ainda faço outra coisa. Falo diretamente com os interlocutores das subregionais para garantir que a mensagem é transmitida. Aqui são apenas pequenos exemplos, por exemplo, na pasta do file sharing, o que é que está na gestão documental, para as pessoas saberem onde é que têm que arrumar informação e, no fundo, as nossas newsletters em si. Depois, fase 2, demos formação em si, nós usamos ArcGIS, no contexto, portanto, e relativamente ao contexto da IDE, fizemos esta explicação toda, que o Joaquim e o Luís fizeram, onde é que nos encaixamos, qual é o nosso papel na própria infraestrutura da APA, como é que aparece o CILIAM, como é que podem usar a informação, podem ir ao IGEO e utilizadores puros, portanto, salas de formação na APA, novamente, foi logo as primeiras sessões que fizemos. E o que é que optámos por fazer? Sessões conjuntas, primeiro, aos colaboradores e chefias de cada unidade orgânica. Portanto, juntámos as pessoas por unidade orgânica, porque especificamente têm funções, portanto, áreas funcionais relativamente semelhantes, não é? Apesar de haver aqui algumas divergências, relativamente semelhantes. Depois, sessões funcionais em cada unidade orgânica, 2, 3 pessoas. Juntámos 2, 3 pessoas. O que é que acontece? Nós temos, além da questão da dispersão geográfica, temos uma dispersão grande do ponto de vista funcional. Ordenamento do território. Há pessoas que fazem ordenamento do território, análise do ponto de vista do ordenamento do território. Na sede, em Castelo Branco, em Caldas, e o de Caldas também faz para alguns concelhos de Castelo Branco, porque tem uma área específica e, portanto, do ponto de vista funcional, eu também tive que juntar as pessoas de acordo com o que todas elas fazem em comum. E aí conseguimos, portanto, formações específicas, ou no ano, para 2, 3 pessoas. E depois, começámos, durante 3 meses fizemos estas primeiras sessões, fase seguinte, que é a que está a decorrer agora.
o reforço da formação e o reforço deste esclarecimento de dúvidas. Juntei as dúvidas todas, vamos ter uma sessão de esclarecimento, juntámos todos novamente, cada um com o seu computador e conseguimos, no fundo, também fazer aqui um update das limitações que cada um foi sentindo. Conseguimos uma coisa que não tinha ainda sido implementada, que foi a georreferenciação da totalidade das pretensões e dos pareceres e análises que fazemos tecnicamente. Os que vêm do CILIAMB, não há problema nenhum, porque estão centralizadas e organizadas do ponto de vista das regras de CILIAMB. As restantes não. Pareceres da CCDR, pareceres das outras entidades, portanto, normalmente o que acontecia estavam apenas nos sistemas de gestão documental. Começámos a perceber que havia problemas de, eu estou a fazer uma análise aqui, a área contígua já foi sujeita à análise, um parecer técnico, mas, infelizmente, se não estivesse no CILIAMB, se não fosse via licenciamento, portanto, há análises que fazemos que não são via licenciamento, não estava registado em lado nenhum, só no sistema de gestão documental. Não faz sentido, não é? Nos dias de hoje. E, por fim, optámos também por fazer reportes às FIAs intermédias e às FIAs de topo, para perceber o que é que estavam a fazer e também, aqui um bocadinho, foi o que aconteceu, era a nossa esperança e concretizou-se, em alguns casos, a questão do benchmarking, fazer igual para as outras ARHs. Okay? Já começámos a trabalhar, por exemplo, com a Brigada do Alentejo, precisamente neste sentido. Isto só o aspecto do tipo de reportes que vão com os cronogramas, etc. Rapidamente, sentimos vários desafios, várias limitações. A definição do diagnóstico por si só, logo à partida, pela complexidade da realidade, a relutância de alguns colaboradores relativamente à mudança, enfim, alguns ainda continuam, mas a coisa devagarinho vai, grande parte, felizmente a maioria, aderiu. A alteração das práticas instaladas, que considerávamos ineficientes, a garantia do cumprimento das regras, esta para mim é das principais, porque até agora o Joaquim não tinha forma, era impossível diariamente controlar, salvo seja, o que é que as pessoas estão a fazer e qual é que é a forma que estão a implementar essas regras e, portanto, dispersão de fontes de bases de dados, as próprias normas de utilização não estavam a ser cumpridas. Sentimos também um problema grande, que foi a diferença de conhecimento relativamente ao próprio SIG entre esfias / colaboradores. Portanto, a própria formação tivemos de fazer ali no nível 1, nível 2, também distribuindo as questões desse modo. E, por outro lado, também a própria interiorização dos colaboradores relativamente aos ganhos e às vantagens competitivas que poderiam advir daqui. Os resultados, antes rapidamente das conclusões. Do universo 54, como vos digo, passámos, portanto, por ter, neste momento, em 87, temos 54 utilizadores SIG e ainda vamos conseguir ali, mais se calhar, uns 5 ou 6 que faltam. Do ponto de vista da organização e da estruturação da informação, pensamos que fique mais adequada às regras internas verticais e também à própria incidência da informação ao cidadão. Por outro lado, temos a garantia que temos informação centralizada e atualizada, que não acontecia, havia shapefiles espalhadas por toda a rede de file sharing e por unidades orgânicas, e muitas delas também naqueles restritos das unidades orgânicas, e portanto toda a gente tem acesso a tudo o que os outros estão neste momento a fazer, a própria divulgação da informação, os ganhos de eficiência e eficácia e a própria qualidade das análises técnicas e, por outro lado, e muito importante, esta questão que o Luís falou há pouco, das ferramentas de apoio à decisão. Por último, Pedro, podes. Desculpa, mas é que era a Guida, não sei se chama, a Guida é aqui, pode. Já está. Sim, estou mesmo a acabar, estás a ver? Agora fico eu com o ano de estar a falar muito. Pronto. Conclusão, relativamente a isto tudo, pensamos que de facto valeu a pena este esforço diário, porque do ponto de vista depois de reportes para cima e do ponto de vista também da imagem da própria APA para o cidadão, penso que acima de tudo isso todos ganhamos. Para o futuro ainda temos muito que fazer e resolvi enumerar também para depois dar a lista ao Joaquim. Ainda temos aqui muita informação para trabalhar e muito caminho para pedalar, mas eu acho que vamos conseguir e vamos todos ganhar com isso. Está bem? Muito obrigada. Eu só queria dizer obrigado por estarem presentes e queria só concluir com uma coisa muito simples, que é, se quiserem entrar em contato connosco, a Catarina deixou o e-mail dela, mas de qualquer maneira podem sempre fazê-lo e vai sempre para todos, que é o cniamb@apambiente.pt, que é a forma mais pedida de chegar à equipa. Entretanto, assim, só em nota e concluindo as três apresentações, há aqui uma questão. Peço desculpa. É que a gente está com o tempo apertado aqui. Mas não sei se há
É só uma, existe há 5 anos só uma. Mas como é evidente, se nós colocarmos os organismos diferentes culturas, neste momento, comparado com há 5 anos atrás, já houve, digamos, uma misturização de culturas. Mas, obviamente, e a dispersão geográfica, neste caso, e até de competência, e os licenciamentos tipicamente não feitos no Algarve são completamente diferentes dos feitos no Norte. Até o nosso país, nesse aspecto, também é muito diverso. Portanto, isto é assumindo aquilo que dá trabalho de harmonização fazer na nossa organização. Temos quase 1000 pessoas dispersas pelo país, 400 em sede, 100 na DGT, e vai o rio que falta pelo país. E claro que as práticas, nós mesmos temos que estar permanentemente a pensar que isso acontece. De facto, as práticas não são os departamentos transversais que têm de tratar com toda a gente notam que há diferença com deles. E é isto que a Catarina se cria. Nós internamente temos sempre a fazer um esforço para o mesmo problema seja respondido na mesma, ou seja, resolvido da mesma forma. Às vezes nem sempre acontece. E isto também só foi possível porque continuamente tem esta articulação muito. Uma das coisas que eu acho que foi uma mais-valia, foi eventualmente confiantes que possam ter tido a APA com a sua sessão, com um organismo maior, assim, digamos, menos ágil, mas foi de facto ganhar massa crítica em algumas áreas mais necessárias. Estas mesmo dos sítios, para ter 3 pessoas, que é o que a equipa do departamento de tem, sítios, ou ter as 3 pessoas mais 200 espalhadas pelo país, dá-nos uma mais-valia que essas 3 pessoas não conseguem. E por isso temos assim alguns campeões, tipo a Catarina, para ir vendendo aquilo que faz. Ou quem sabe, Muito obrigado. E para concluir, só queria dizer uma coisa, que é, apesar de termos um maior investimento na infraestrutura física, nas bases de dados, há aqui, e quisemos partilhar isto também, a intervenção da Catarina foi muito importante, que o mais importante são as pessoas. Não há dúvidas nenhumas sobre isto. Podemos ter tudo do melhor. Se não tivermos bons colaboradores, se não tivermos uma boa equipa, nada disto funciona. Obrigado. Vamos entrar. Será que ajudar aqui? Eu não sei qual é o cabo do projetor. Qual é o cabo do projetor? Alguns projetor. Deve estar ligado aí. Talvez esse. Não, vais ligar no portátil? Então vá, liga aí no portátil e tenta mudar a source. Sim,
Há de haver um botão qualquer aí à frente para ajudar a Aqui um botão. Agora vê lá aí. Ok, ótimo. Obrigada, Paula. Bom, podemos começar? Boa tarde a todos. Eu venho-vos dar o workshop sobre o Snimar. Este workshop está dividido em 5 partes. Primeiro vou fazer um enquadramento ao projeto, só para perceberem o porquê destes exercícios. E depois temos 4 exercícios que estão, não sei se têm portáteis ou não, a ideia era todos terem portáteis e conseguirem fazer os exercícios. Portanto, tem 4 exercícios que vão poder executar. Aqui o projeto Snimar, eu vou passar este slide à frente porque acho que não vale a pena estarmos a perder tempo com isto. É um projeto financiado e terminou no passado mês de abril. O objetivo do projeto é centralizar a informação marinha existente e para isso nós temos catálogos e para os catálogos precisamos dos metadados. Esta é a forma como está organizada o projeto. Nós temos o catálogo central, que é o Snimar, temos o Collaborative Keywords, as palavras-chave, temos o editor de metadados do QGIS e temos aqui os catálogos locais que alimentam o Snimar. Os nossos exercícios vão ser, o primeiro exercício vai ser no editor de metadados do QGIS, o segundo vai ser a adição de uma palavra-chave na Collaborative Keywords, o terceiro, o upload do metadado, que já está feito de acordo com o perfil Snimar num catálogo local, e finalmente vamos poder visualizar a informação que o metadado no Snimar. Como pré-requisitos para este primeiro exercício, precisamos ter instalado o QGIS e já ter adicionado o plugin do editor. Portanto, espero que tenham essa informação já feita. Nós temos aqui um link, que não sei se conseguem ver, porque a cor de facto não está muito feliz, ela não era bem esta, mas que é outros.snimar.pt/workshop. E aqui conseguem fazer o download da informação que necessitam para este workshop. Existe o metadado, já feito de acordo com o perfil MIG, portanto nós vamos só adaptar para o perfil Snimar. E também tem neste link a informação relativa, tem o manual em formato PDF e tem um TXT ou 2 TXTs que vos vão ajudar a preencher os campos necessários. Portanto, na verdade não vão ter que preencher a informação. É só preciso copiar e colar nas aplicações. No metadado, e porque todos estamos a usar o mesmo metadado, é preciso fazer aqui uma alteração. Todos os metadados têm um ID, e como nós vamos todos usar o mesmo metadado, para que ele possa entrar no catálogo local, não é? Para não haver repetição, temos que fazer uma alteração no file identifier,
temos que no final acrescentem, por exemplo, o vosso nome. Está aqui, na parte final tem que fazer uma alteração. Isto porquê? Porque os metadados são únicos e uma vez que o exemplo é todo com o mesmo metadado, temos que fazer aqui de facto uma pequena batota para conseguir fazer o upload do metadado no catálogo local. Não sei se querem fazer esta alteração, se já descarregaram a informação, se têm a informação. O meu QGIS ainda está a abrir. E então, para os que instalaram o QGIS e os que adicionaram o plugin do editor, ele tem este aspecto, quando clicam ele abre este aspecto, e o que precisamos para este exercício é o fecheiro de metadados, o XML, e a informação adicional que está no fecheiro TXT. Portanto, toda a informação que é necessária para ser adicionada a este fecheiro está aqui neste fecheiro TXT. Portanto, podem ir copiar e colar. Portanto, a ideia não é escreverem, mas perceberem como é que isto funciona. Este é o QGIS, este é o editor. Portanto, vamos abrir o editor. Não consigo ver tudo aqui. Todos têm o manual de exercícios. Estes passos agora, neste primeiro exercício, o que nós vamos fazer é adicionar o fecheiro XML ao editor e fazer as alterações necessárias para que ele fique elaborado de acordo com o perfil CNIMAR. O perfil CNIMAR é baseado no perfil MIG, a única diferença é que nós acrescentamos mais lista de palavras-chave. Porquê? Porque o nosso geoportal é temático e entendemos de facto para caracterizar bem os dados precisávamos ter listas adaptadas ao mar. Então nós acrescentamos alguma informação. Por essa razão vamos fazer o upload de Antes de introduzirmos isso, Sim. vamos mudar o tal nome. Ir ao File Identifier, ao TXT, se abrirem, no final, na tag do File Identifier, na chave que está aí gerada, acrescentar no final o vosso nome ou algo que, de facto, altere o ID que está no metadado. Eu percebi, eu não sei como é que eu tenho que escrever. Está logo no início. Espera lá que eu mostro-lhe aqui no... Volte, sim. Deixa-me só pôr aqui o modo de visualização. Aqui. Já viu? Portanto, no final é acrescentar informação só para alterar o ID. Está bem? E então, carregamos o fecheiro de metadados. E ao carregarmos o fecheiro de metadados, o editor identifica quais são os campos que nós temos que preencher. Neste caso, temos que preencher o título e o resumo em inglês. Esta informação está no fecheiro TXT. É só copiar e colar. Eu vou passar esta parte à frente e vou só pôr aqui uns caracteres para que ele me deixe passar. E depois temos que ir aqui às palavras-chave e uma vez que o perfil CNIMAR tem palavras-chave obrigatórias, temos também que introduzir as palavras-chave. Basta ir aqui ao adicionar, palavra-chave CNIMAR, adicionar palavra-chave e na disciplina deixa-me só ver qual é a palavra-chave.
monitorização e na monitorização, redes de monitorização. Adicionar palavra-chave, sair, e as palavras-chave que nós acrescentamos, que nós adicionamos, ficam aqui guardadas. Depois disso, fazemos um save do projeto. Este aqui. Do XML. E voltamos aqui à página inicial do editor e conseguimos aqui ver a conformidade do XML que criamos. Ou seja, temos o anterior que eu carreguei, que não está conforme o perfil Sinimar, porque faltavam preencher campos, os novos campos que nós acrescentámos ao perfil MIG, e temos aqui este novo metadado que foi criado agora e que já está conforme o perfil Sinimar. Já gravámos o fecheiro e já podemos passar ao exercício 2? Não. Sim. É assim, nós temos que fazer isto mais lentamente. Aqui a questão é do tempo, ou seja, a maior parte de vocês não tem a portátil. Nós podemos esperar que acabem isto. Nós tínhamos pedido como pré-requisito, de facto, que as pessoas trouxessem portátil, porque seria muito mais interessante perceberem os passos. Não havendo, e temos tanta gente sem portátil, eu posso ter tempos de espera, não me importa. É só que fica um bocadinho mais desajustado, é mais difícil, está bem? No segundo exercício, nós temos a aplicação Collaborative Keywords. Esta aplicação o que faz é criar palavras-chave para as listas que nós identificamos no perfil Sinimar. Portanto, é um dicionário controlado de alguma forma, ou seja, é para nos ajudar a que todos os que fazem metadados relacionados com a área e com o perfil Sinimar usem as mesmas palavras-chave. Para isso, nós criamos esta aplicação, onde podem ser criadas e propostas novas palavras ou alteradas. E, portanto, vamos fazer aqui um exemplo agora de quais são os passos que têm que dar para propor ou para propor novas palavras. Não podem não só propor, mas neste caso nós vamos fazer o exemplo de adicionar uma nova palavra-chave ao colaborativo. Isto porque no exercício anterior, imaginem que tinham um conjunto de dados e queriam adicionar uma palavra-chave que não estava identificada naquela lista que apareceu no editor. Portanto, se não está identificada, não vamos usar o que existe. Pode haver uma palavra-chave que de facto seja determinante e isto ainda não tem a informação suficiente para ter todas as palavras-chave que sejam úteis e relacionadas com o mar. Portanto, é sempre possível que apareça informação nova e que seja necessária a criação de novas palavras-chave. Por isso, desenvolvemos esta aplicação que é o colaborativo. Temos que entrar e temos que nos registar. Portanto, vocês têm a EGI de 2017 para entrar na aplicação desta que foi criada especificamente para este evento. Vou entrar com a EGI de 2017 também. Seguindo aqui os passos, então, no caso do nosso metadado, nós entendemos que poderíamos criar uma palavra nova que não estava aqui no colaborativo, que é clima. Então fazemos aqui a adição da palavra-chave e temos que preencher os campos obrigatórios. Os campos obrigatórios são o termo, a palavra-chave propriamente dita, a sua descrição ou a sua definição, o termo em inglês e a sua descrição em inglês. Temos que dizer qual é a fonte, esta informação é muito importante, e a que grupo de palavras-chave é que pertence. Esta listagem é a listagem que está definida no perfil Sinimar, e portanto nós temos que associar esta informação a uma... Vamos criar uma palavra-chave que é um parâmetro, vamos associá-la
por exemplo, a meteorologia marinha de dados, que este aqui é um parâmetro de meteorologia. E depois, no final, temos as palavras, os termos associados e os termos equivalentes. Vamos só aqui. Primeiro. Portanto, existe aqui uma definição. Ponho só aqui definição, só para... Isto só para podermos passar à frente. E depois temos associado a esta palavra-chave os termos associados e os termos equivalentes. Os termos equivalentes são sinónimos. E os termos associados são aqueles que, de facto, têm uma forte relação com o termo que estamos a falar. Por exemplo, aqui no clima, poderíamos pôr como termo associado meteorologia e como... Deixem-me só ver qual é o... Aqui a informação que me tinha sido fornecida pelo IBMA, uma vez que foram eles que nos propuseram esta palavra-chave, aqui temos o termo equivalente climatologia e o termo associado meteorologia e ambiente. O que é que isto nos vai permitir? Vai nos permitir que o metadado fica muito mais rico e quando nós formos fazer a pesquisa no nosso geoportal, estas palavras vão ser utilizadas e a informação que nos é dada como resposta, ou seja, a resposta é dada com... Primeiro, a palavra que nós estamos, ou as palavras que nós estamos a pesquisar, e depois então vai fazer vai percorrer também quais são os termos equivalentes e associados e vai nos devolver resultados também relacionados com estas palavras. No fundo, estas palavras-chave vão nos servir no nosso geoportal para nós termos uma resposta muito mais orientada, de alguma forma. Depois de propormos a palavra, então fazemos o adicionar. Ele diz-me que esta palavra já existe. Estas palavras, quando são propostas, têm que ser propostas e têm que ser analisadas por especialistas, por forma a que elas, quando fiquem disponíveis na colaborativa, sejam palavras que toda a gente concorde e que sejam sólidas tecnicamente. Daí existe aqui um compasso de espera, ou seja, é feita uma proposta de nova palavra, vai ser analisada pelos especialistas e depois, então, se ela for aceite, fica disponível nas listagens do colaborativo e pode ser utilizado nos metadados. Daí nós não propomos a palavra agora, porque de facto estas palavras requerem sempre uma análise e uma avaliação por parte dos especialistas dedicados. No vosso manual, portanto, têm os passos todos e têm o que acontece quando a palavra é submetida e, inclusive, no final, tem um esquema que vos ajuda a perceber a forma de aprovação destas palavras. Ou seja, se vocês propuserem uma palavra e, por acaso, ela não for aceita, por qualquer razão, são notificados por isso e são informados do porquê da não aceitação da palavra. Portanto, não fica no vazio. São sempre informados do porquê da não aceitação. Para além de proporem palavras novas, ontem também foi feita uma apresentação e também podem propor alteração. O que acontece muitas vezes é que podem não concordar com a definição que encontram no colaborativo e, portanto, também podem propor uma alteração. Esta proposta de alteração funciona da mesma forma, ou seja, ela vai ser avaliada pelos peritos e pode ser aceite ou não aceite. E quem propõe recebe também uma notificação se foi aceito ou não e se não foi aceito o porquê da não aceitação da palavra. Os catálogos locais. Os catálogos locais, que é o terceiro exercício, são os catálogos que alimentam o geoportal. Portanto, o geoportal é o rosto da informação que é disponibilizada pelas várias instituições. E os catálogos locais estão distribuídos pelas diferentes instituições. Portanto, são elas que têm a responsabilidade de disponibilizar os dados. Portanto, aqui, o que é que nós precisamos? Precisamos das passwords de entrada, não é? Dos registros,
e vamos utilizar, neste caso, o metadado já elaborado de acordo com o perfil Cinemar. Portanto, o metadado que utilizamos no primeiro exercício. Vamos aqui ao catálogo. Vamos entrar. Se está. Portanto, aqui entrei com... Aqui no catálogo, o catálogo local é o catálogo da instituição e o que nós vamos fazer é o upload do metadado que criamos. Vamos escolher o fecheiro. Este aqui foi o que eu alterei ainda agora. Vamos escolher o fecheiro. Vamos continuar. Vamos continuar sem dados. Podiam adicionar a informação geográfica ao metadado. Neste caso, vamos só fazer o upload dos dados. E como podem ver, foi criada uma entrada com sucesso. Portanto, como o metadado já estava elaborado com o perfil Cinemar, não houve qualquer tipo de problema da entrada da informação no catálogo local. O catálogo local também tem um editor, portanto, a edição pode ser feita no plugin do QGIS, como também pode ser feita aqui no catálogo local. Este aqui é o aspecto do editor. Tem a mesma informação que tem o outro editor e podemos, por exemplo, aqui também adicionar a palavra-chave que criámos. Isto são as palavras-chave que foram adicionadas ainda há pouco, as palavras-chave Cinemar, e podemos adicionar aqui uma nova palavra-chave, que é o clima que está... Onde é que está o parâmetro? E meteorologia... A meteorologia marinha e o clima, que foi a palavra-chave que nós adicionámos. Não adicionei a palavra-chave, mas toda, porque eu não consigo ver tudo aqui no ecrã. Então, já adicionou, exatamente. Eu não estou conseguindo visualizar tudo aqui no ecrã. E, de alguma forma, estávamos a acrescentar mais informação ao nosso metadado, que nos vai facilitar depois a pesquisa no nosso geoportal. Depois de fazer esta adição, fazemos o guardar. E, portanto, o metadado que está guardado aqui no catálogo local fica já com esta informação adicional. Deixa-me só ver. Depois de... Vamos às entradas. Vamos sair daqui. Nas entradas conseguimos ter listado a informação que nós, todos os metadados que nós propusemos aqui no catálogo local. Portanto, neste momento, neste utilizador, eu só tenho aqui um metadado que está a aguardar a publicação. A publicação não pode ser feita por mim, tem que ser feita pelo gestor do catálogo local. E, portanto, quando o metadado ficar disponível para publicação, quando este botão aqui estiver ativo, através da Harvesting, o geoportal Cinemar vai buscar esta informação e vai disponibilizá-la no geoportal. E, portanto, nós vamos conseguir visualizar esta mesma informação que estamos aqui a carregar. Só depois da publicação é que, de facto, ou seja, o geoportal só vai buscar a informação aos catálogos locais, a informação que estiver publicada. Podemos... Tá? Pronto, aqui já está no geoportal. Sim, tentar que já existe um metadado deste descarregado, mas aqui a nossa ideia era de facto vocês estarem a fazer a alteração do metadado e conseguirem visualizar o vosso próprio metadado. Não sendo possível, pelo menos este aqui vai aparecer. Este é o último exercício, é então a visualização do metadado no geoportal. Carregar aqui
o geoportal SNIMAR, em que temos a pesquisa livre e a pesquisa avançada. Na pesquisa livre, a pesquisa livre também está ligada ao colaborativo, ou seja, tem um autocomplete, ainda que se possa usar palavras que não estejam na colaborativo, de alguma forma orienta-nos na pesquisa. Fazendo aqui a pesquisa por clima, que foi a palavra-chave que foi adicionada. Conseguimos ver que agora temos dois metadados. Portanto, um deles era um metadado que eu adicionei ontem e o outro metadado foi o metadado que foi adicionado hoje. E como podem ver, este foi o que foi adicionado hoje. Ia ver aqui no ID, mas por qualquer razão ia ver aqui a versão XML. Ou seja, este seguramente não é o metadado que é o metadado que eu adicionei hoje, não é o metadado que eu adicionei ontem. Voltando aqui então à pesquisa, podemos ter aqui o resultado da pesquisa, podemos também fazer uma pesquisa avançada e a pesquisa avançada também já tem disponível o parâmetro que foi adicionado, o clima. Deixa-me só fazer aqui um... Ok, então temos aqui já temos dois. Já temos aqui então o resultado da nossa pesquisa avançada. Se fizerem a pesquisa também pelas palavras relacionadas, de facto, estes dois metadados também estes e outros também vão aparecer na pesquisa. Estes são os passos, ou seja, no exercício que estava aqui preparado para vocês fazerem, enfim, aqui a ideia era testarem e fazerem vocês, vocês fazerem a vossa própria pesquisa, em que tínhamos aqui, um deles era por clima, que era a palavra-chave que estava adicionada e, portanto, essa não havia grande dúvida. Temos aqui a climatologia, que também foi uma palavra relacionada, portanto não é uma palavra-chave SNIMAR, mas é uma palavra relacionada em que também vos dá, ou seja, a rede da estação meteorológica não tem esta palavra como uma palavra-chave, mas como a climatologia é uma palavra relacionada com a palavra-chave que está a ser utilizada, ele devolve-nos também este como resultado. Portanto, a ideia aqui das palavras relacionadas é de facto enriquecer as pesquisas devolvidas, os resultados da pesquisa devolvidos. Um dos outros, a meteorologia era uma das outras palavras relacionadas. E que nós adicionamos, e portanto neste caso aqui, temos os nossos metadados e outros metadados que de facto também têm palavras-chave relacionadas com meteorologia. Voltando aqui à apresentação e, enfim, correndo o risco de ter sido assim uma coisa um bocadinho acelerada, mas aqui o que nós pretendíamos era, para além de serem vocês a fazer o exercício e perceberem que não é muito complicado fazer a alteração dos metadados e poderem disponibilizar a vossa informação no geoportal SNIMAR, de facto há uma obrigação, que é a obrigação de ter os metadados elaborados de acordo com o perfil SNIMAR, mas essa mesma alteração não é complicada e de facto nós fizemos tudo para que fosse fácil essa alteração. Portanto, a ideia aqui é mostrar-vos o percurso todo que tem que fazer, partindo do princípio que já tem os metadados elaborados de acordo com o perfil nacional, não é? Que é uma obrigação que nós temos. Portanto, se tiverem que fazer a alteração aos metadados que já têm elaborados, portanto, estamos a falar de um processo simples e
E se tiverem informação relacionada com o mar e a quiserem disponibilizar aqui no Sinimar, julgo que será sempre uma boa opção, uma vez que estão a disponibilizar a vossa informação e junto da informação com todas as outras instituições que também têm informação relacionada com o mar. Se calhar deixava-vos fazer algumas perguntas se tiverem dúvidas, uma vez que isto foi assim um bocadinho a correr. Se tiverem dúvidas... algum interesse de alguma ferramenta específica ou alguma dúvida em alguma ferramenta específica. Sim, uma coisa importante. O Sinimar é um braço temático do SNIG, ou seja, nós neste momento alimentamos o SNIG para os metadados relacionados com o mar. Portanto, sempre que carregarem a informação aqui no Sinimar, estão também, ponham a palavra livre Inspire Core, não é? Então, eles passam todos para o SNIG, sempre que o Inspire Core é aquele que é enviado para o Inspire. Passam, exatamente. Sim. Não, o Inspire Core depois garante que são reportados para a União Europeia. Exatamente. Sim, a ideia não é duplicar a informação, é vocês poderem carregar num sítio só, ou seja, num catálogo, e esse catálogo faz a distribuição dos metadados pelas instituições necessárias. Neste caso, a DGT que tem a responsabilidade de fazer o report. Este editor também gera os identificadores de nome. Gera, quando se cria, exatamente, aqui neste caso já tinha sido gerado, porque o metadado quando é criado é gerado um identificador único, mas sim, quando é um metadado novo, ele gera o identificador único, sim, não há... Aqui a alteração era só em exercício, porque estamos a usar sempre o mesmo metadado, mas sim, gera. Quer este, quer o do catálogo e tal, também gera o identificador. O sistema vai estar a funcionar durante o próximo mês, durante um mês. Deixamos se quiserem seguir o tutorial, experimentar em casa, mais calmo, ele vai estar a funcionar, vai estar em cima. E a informação vai estar disponível, podem descarregar, depois tem, sim. Se tiverem dúvidas, podem sempre enviar um e-mail que nós ajudamos. Sim, é uma boa. Bom, da minha parte, se não tiverem dúvidas, se não quiserem perguntar nada... Guida.henriques. Posso escrever aqui. Nem sei se tenho aqui no final, se calhar tenho. Mas essas apresentações não são todas disponibilizadas também, não é? Sim, por mim pode ser, não tenho... Não sei. Falaram nisso, por isso que eu estava a fazer. Mas isso não tem o e-mail. Sim, eu não dei a ninguém para alguém disponibilizar, mas posso dar. Eu penso mas posso dar, sim. A ideia é que as apresentações sejam disponibilizadas desde que seja possível. Aqui deixo-vos o meu contacto. Porque ele é tão... É só um guia. Põe em baixo e fica lá. Pronto, tenho aqui o meu contacto. Se tiverem alguma dúvida, podem sempre enviar um e-mail. Muito bem. Obrigada.